Pode saber onde é que o senhor foi a essa hora da manhã? Rita questionou com os braços cruzados e o olhar impaciente fixo em Arnaldo. O marido, tentando manter a calma, explicou que tinha ido até o consultório de um amigo que aceitara dividir o espaço de trabalho com ele. A resposta não pareceu suavizar o humor de Rita, que soltou um suspiro de desabafo. Ela afirmou que não podia acreditar naquela situação e que o dia em que aquela cadeira de dentista saísse por aquela porta, ela se consideraria uma mulher realizada e jurava por tudo que era mais sagrado. Arnaldo tentou mudar de assunto e contou que encontrara a Dona Álvara lá embaixo. Finalmente ela resolvera fazer o sorteio das vagas de garagem, o que, na visão dele, terminaria com a história de brigas no condomínio. Ele comentou que já não era sem tempo, pois soube que o morador do Bloco F dera um murro na boca do Sandoval por causa de uma vaga, mas que agora a sorte é quem iria decidir tudo. O telefone tocou e Rita atendeu prontamente. Ela confirmou que era ela mesma e começou a tratar de negócios imobiliários. Falou sobre um apartamento de 2 quartos em Curicica, uma graça de imóvel inteiramente reformado. Ela minimizou uma infiltração dizendo que não era nada sério e que o produto faz tudo resolveria o problema sem precisar chamar o bombeiro. No entanto, a expressão dela mudou quando o cliente do outro lado da linha mencionou que o teto do apartamento de baixo caiu. Ela perguntou como aquilo tinha acontecido enquanto Arnaldo reclamava que não havia nada para comer hoje. A esperança dele era que a empregada buzena trouxesse algo da rua, mas a polaca estava atrasada. Rita continuou no telefone, fingindo surpresa sobre a gravidade da infiltração. Arnaldo lembrou que era feriado e dia de jejum, mas ela o mandou calar a boca. Ela explicou ao cliente que não tinha checado o encanamento porque não era Mulher Maravilha e não possuía visão de raio-x. Arnaldo corrigiu dizendo que quem tinha visão de raio-x era o Super-Homem e que a Mulher Maravilha tinha um laço mágico, o que fez Rita explodir de raiva pedindo para ele não encher o saco. O tom da conversa subiu quando ela percebeu que o cliente insinuava que ela mentira para conseguir a venda. Ela afirmou que não admitiria um troço desse e disse que se ele não quisesse comprar, que não comprasse. Arnaldo comentou que era óbvio que o homem não compraria após o teto da vizinha cair e Rita voltou a gritar para ele não encher o saco, explicando ao cliente que falava com o marido. A situação ficou ainda mais tensa quando Rita mandou o cliente calar a boca repetidas vezes. Isadora, a filha, entrou na sala e disse que a mãe não estava legal. Rita se justificou dizendo que Arnaldo a tirava do sério e reclamou que o marido deveria apoiá-la em vez de ficar do lado do cliente. Arnaldo rebateu dizendo que não apoiaria mentiras sobre reformas quando o teto da vizinha tinha caído. Tatalo, o filho, interveio dizendo que o teto que caiu foi o da vizinha de baixo e não o do apartamento à venda. Rita agradeceu ao filho pela defesa, mas logo desviou a atenção para a aparência de Isadora. Rita perguntou se a filha não achava que estava maquiada demais para 9h30 da manhã. Isadora explicou que estava emendando a noite, pois fora ao teatro ver Romeu e Julieta. Arnaldo comentou que essas adaptações de filmes nunca ficavam melhores que o original e Isadora corrigiu dizendo que Romeu e Julieta era um clássico. Ela contou que a peça estava ruim e que decidiu ir ao banheiro e deixar o rapaz sozinho, encontrando depois uma amiga para ir a uma festa onde não havia ninguém interessante. Arnaldo sugeriu que o problema estava nela e perguntou o que ela esperava encontrar em um homem. Isadora respondeu secamente que buscava dinheiro, pois com dinheiro o resto ela comprava. Isadora trouxe alguns salgadinhos da festa, como croquetes, esfirras e enroladinhos de salsicha. Tatal reclamou que estavam frios, mas aceitou comer assim mesmo. Isadora disse que tomaria banho pois tinha um cliente esperando. Arnaldo ironizou perguntando que tipo de cliente, lembrando que ela era advogada mas comprara o diploma. Isadora defendeu que a falsificação era de primeira e que tinha o direito de exercer a profissão. Arnaldo corrigiu a escrita da palavra exercer com X e ela entrou para o banho. No meio da disputa pelos risoles e coxinhas, Tatalo afirmou ter uma fome ancestral. O Sr. Eusébio e sua filha Patrícia chegaram ao apartamento. Eusébio reclamou que seu dia estava péssimo desde que Patrícia ficara grávida de Tatalo. Rita rebateu dizendo que Patrícia sabia o que estava fazendo. Eusébio exigiu que sua filha fosse ouvida, mas Patrícia disse que sua boca era um túmulo. O pai a ameaçou e Arnaldo interveio pedindo calma. No meio da confusão, Celinha e Mário Jorge entraram anunciando a chegada de Dona Álvara para o sorteio das vagas.
Celinha estava nervosa e contou que fizeram uma novena para Santa Rita de Cássia e São Judas Tadeu para conseguir uma vaga coberta. Mário Jorge achou um exagero ocupar santos tão importantes por causa de uma vaga de garagem. Rita e Celinha acabaram tratando Arnaldo e Mário Jorge com grosseria, mandando-os não encherem o saco. Mário Jorge comentou que as mulheres achavam que também tinham sacos psicológicos. Eusébio insistiu que precisava de ajuda financeira pois seus gastos aumentaram com a gravidez de Patrícia. Rita deixou claro que não era a avó da criança e que Patrícia era apenas uma parenta. Eusébio pediu dinheiro diretamente e Mário Jorge fez uma brincadeira com a plateia perguntando quem queria dinheiro, recebendo um grito unânime de eu. Rita ofereceu salgadinhos a Patrícia, que pediu uma agenda rosa nova e sandálias combinando que vira no shopping. Rita chamou a garota de fronteiriça e mandou Eusébio ir tomar café na casa dele, pois ali só havia salgadinhos frios. Eusébio saiu ameaçando processar Rita através de sua advogada, levando Patrícia embora. Tatal prometeu comprar a agenda para Patrícia e Arnaldo questionou se a menina sabia que seria mãe ou se achava que ganharia uma boneca que faz coco. Arnaldo decidiu tomar banho e pediu a Rita que avisasse Buzena para comprar pão, leite, queijo, ovos, manteiga e presunto quando ela chegasse. Buzena finalmente apareceu e explicou que se atrasara porque Dona Copélia pediu que ela comprasse café da manhã e teve que ir até um posto de gasolina buscar vodka. Além disso, Buzena contou que fora assaltada. Ela relatou que disse ao ladrão que era pobre e viera de pato branco contra a vontade dos pais. O assaltante deu 2 tiros para o alto e levou a bolsa de plástico dela, que continha apenas uma cópia da identidade. Buzena estava molhada e explicou que guardava moedas no sutiã, um truque que aprendera em Pato Branco. Ela contou que o motorista da van a deixou viajar pela metade do preço se ela levasse alguém no colo, e ela acabou carregando uma senhora gorda que, durante um tiroteio no caminho, se urinou toda de medo. Rita e Mário Jorge riram da situação e mandaram Buzena secar o vestido no fogão ou na varanda para economizar energia com o ferro de passar. Arnaldo e Mário Jorge brincaram com o fato de a urina não ser dela, o que tornava a situação menos constrangedora na visão deles. Dona Álvara chegou acompanhada de Copélia e Adonis para iniciar o sorteio das vagas. Copélia estava vestida de forma chamativa para animar o evento, o que envergonhou Arnaldo. Álvara explicou que o resultado seria fixado nas áreas comuns e que não haveria volta. No primeiro sorteio, Arnaldo tirou a vaga número 1241. Mário Jorge comentou que aquela era uma das piores vagas, apelidada de vaga do torcicolo por ser difícil de manobrar. No sorteio de Mário Jorge, ele tirou o número 51 promoção para um workshop sobre zonas erógenas ministrado por Copélia. Celinha ficou feliz achando que a vaga 50 era ótima, perto do elevador. Dona Álvara anunciou que Copélia dirigiria a cerimônia de abertura das Olimpíadas dos Condomínios, os Olicondor. Copélia prometeu uma recriação dos jogos da Grécia clássica com corpos nus, incluindo modalidades como lançamento de dardo e salto com vara, mencionando que Ladir, o marido de Celinha, costumava fazer nado sincronizado. Mário Jorge, percebendo que sua vaga 50 era na verdade um lugar isolado perto de um matagal onde carros eram depenados, enganou Arnaldo e trocou de vaga com ele. Quando Arnaldo percebeu a trama, Mário Jorge disse que não havia mais choro nem vela, pois a lista já estava fixada. A confusão aumentou quando Dona Deise apareceu para prestar solidariedade a Arnaldo. Ela revelara que conseguira a melhor vaga processando Dona Álvara por discriminação. De repente, Tatalo entrou gritando que um ar-condicionado caíra em cima do carro de Mário Jorge, destruindo o veículo. O aparelho caíra do apartamento de Dona Deise, derrubado por sua cadela Xena. Mário Jorge ficou furioso e ameaçou processar Deise. Isadora apareceu entregando intimações para os próprios pais, agindo como advogada de Eusébio e Patrícia. Ela afirmou que gravara as ofensas de Rita e Arnaldo contra Patrícia. No auge do caos, Copélia e Álvara entraram correndo para se esconder. Elas contaram que o ensaio da abertura dos jogos fora um desastre. Uma pirâmide humana de corpos nus desmoronara porque a estrutura feita por um morador era fraca, resultando em pessoas feridas e revoltadas. Os moradores da favela vizinha apedrejaram as mulheres por acharem que a apresentação era sacanagem e não arte. No meio da gritaria, a bolsa de Patrícia estourou. Ela entrou em trabalho de parto na sala do apartamento.
Buzena foi chamada para ajudar, mas reclamou que havia muitos homens jovens e fortes que poderiam fazer o serviço. Eusébio chegou e se recusou a pagar qualquer despesa de maternidade, exigindo que Arnaldo e Rita assumissem a responsabilidade como avós. Como o carro de Mário Jorge estava destruído, eles levaram Patrícia para dentro do quarto para realizar o parto ali mesmo. Celinha pediu para esterilizar a tesoura de cortar frango para cortar o cordão umbilical. Momentos depois, Tatal saiu do quarto com a notícia de que a criança nascera. Quando perguntado sobre a aparência da bebê, Tatal disse que ela era coberta de pelos. Arnaldo concluiu espantado que a neta parecia uma macaca, sugerindo que Darwin talvez tivesse razão e que a família estava regredindo na escala evolutiva.